São Paulo fervilhava sob o sol de maio, quando Eduardo Albuquerque saiu de seu escritório na Faria Lima para um almoço. Aos 36 anos, era o diretor executivo da Albuquerque Holdings, a empresa familiar que gerenciava bilhões. Alto, cabelo escuro impecavelmente penteado, com um terno Armani sob medida, Eduardo encarnava o sucesso brasileiro moderno. Mas naquele dia, enquanto caminhava para seu restaurante favorito perto do Parque Ibirapuera, algo capturou sua atenção. Uma mulher empurrava um carrinho de bebê duplo, com duas crianças pequenas caminhando de mãos dadas ao seu lado. Havia algo familiar na forma como ela se movia, no ângulo de seu perfil. Então, ela se virou para chamar uma das crianças que havia se afastado em direção a uma fonte, e Eduardo parou abruptamente. Camila Dias. Não havia dúvida. O mesmo cabelo castanho preso em um rabo de cavalo baixo, os mesmos traços delicados, os mesmos olhos castanhos que ele vira por 2 anos em sua mansão, quando ela chegava todas as manhãs para limpar, cozinhar e cuidar da casa. Mas Camila havia desaparecido 3 anos antes. De um dia para o outro sumiu. Havia deixado apenas um bilhete lacônico na bancada da cozinha. Me desculpe, preciso ir. Não me procure. Sem explicação, sem número de contato. Eduardo havia tentado procurá-la, mais por preocupação do que por outra coisa. Mas ela parecia ter se dissolvido no nada, e agora estava ali, a menos de 50 metros dele, com 2 crianças pequenas, evidentemente gêmeas. Eduardo começou a se aproximar, o coração acelerando com a urgência da lembrança. Então, uma das crianças, um menininho com camiseta azul, virou-se para ele rindo. E Eduardo sentiu o mundo parar. Os olhos do menino eram verdes, exatamente o mesmo verde intenso e raro que os seus. A covinha no queixo era idêntica à que ele via todas as manhãs no espelho. Os traços, embora infantis, lembravam de forma inquietante as fotos de Eduardo criança que sua mãe, Dona Sofia, guardava zelosamente. A outra criança, uma menininha de vestido amarelo, também se virou. Mesmos olhos verdes, mesma covinha, como se alguém tivesse feito 2 cópias perfeitas de Eduardo em miniatura. 2 anos e meio. Esse era o tempo aproximado que havia se passado desde aquela noite fatídica em que ele e Camila haviam cruzado uma linha que nunca deveriam ter cruzado. Camila escolheu aquele instante para levantar o olhar. Os olhos deles se encontraram através da multidão de turistas. Por um segundo, Eduardo viu uma série de emoções passarem pelo rosto dela. Choque, medo e, em seguida, resignação. Como se tivesse tomado uma decisão final, ela pegou as crianças pelas mãos e começou a se afastar rapidamente. Eduardo se moveu sem pensar, correndo entre os turistas. Ele não podia deixá-la ir de novo, não agora que havia visto a evidência palpável. Ele a alcançou justo quando Camila tentava colocar as crianças no carrinho duplo. Camila se imobilizou, a coluna rígida. Quando finalmente se virou, seus olhos estavam úmidos, mas decididos. Falou em voz baixa, mas firme, pedindo que ele a deixasse em paz. Eduardo olhou para as crianças, depois para ela, e novamente para as crianças. "São meus?" perguntou a voz rouca pela falta de ar. O silêncio que se seguiu foi esmagador. Camila fechou os olhos, uma lágrima escorregou por sua bochecha e então assentiu lentamente. Eduardo sentiu as pernas fraquejarem. Ele se apoiou na parede de um prédio. Ele tinha 2 filhos gêmeos de 2 anos e meio e nunca soubera. As perguntas explodiam em sua mente. Por que ela não havia contado? Por que fugira? Como vivera todo esse tempo? Mas olhando para Camila, vendo o medo e a tensão, compreendeu que o Parque Ibirapuera não era o lugar para aquela conversa. Propôs que falassem em algum lugar tranquilo. Camila assentiu com uma resignação amarga. Ela sabia que aquele momento chegaria mais cedo ou mais tarde. 20 minutos depois, estavam na sala privada da cobertura de Eduardo, no bairro dos Jardins. Os gêmeos, cujos nomes ele descobriu serem Gabriel e Beatriz, brincavam sobre o tapete persa, com alguns brinquedos que Eduardo havia mandado comprar urgentemente. Camila sentou-se rigidamente no sofá. Eduardo lhe serviu um copo d'água e se sentou em frente a ela. "Quero saber tudo", disse simplesmente.
Camila olhou para seus filhos brincando e começou a falar em voz baixa, extraindo as palavras de um poço profundo de dor. Aquela noite havia sido há 3 anos e meio, no dia de seu 33º aniversário. Ele se lembrava que, ao final da festa, havia se sentido estranhamente vazio. Bebera demais. Encontrou Camila na cozinha. Eles conversaram sobre tudo e sobre nada. Ele confessou o quanto se sentia sozinho apesar do sucesso, e ela falou de seu sonho de abrir um pequeno restaurante. Eles conversaram por horas, bebendo vinho e rindo. Depois, um beijo se transformou em algo mais. Na manhã seguinte, o pânico. Camila havia insistido que deveriam esquecer o que havia acontecido, que fora um erro, que suas vidas eram muito diferentes. Eles fingiram que nada havia acontecido por 3 semanas, sendo educadamente distantes, até que Camila desapareceu. Agora, sentada naquela cobertura luxuosa, Camila explicou o porquê de sua fuga. Descobriu que estava grávida 3 semanas depois daquela noite. No início, pensou em contar, mas depois viu as fotos nas revistas de fofoca. Eduardo jantando com Patrícia Montes, a herdeira de um império da moda, e artigos que falavam de um possível noivado iminente, um casamento que uniria 2 fortunas. Camila havia compreendido a diferença abismal entre seus mundos. Ela era uma empregada doméstica, sem faculdade, criada em um bairro popular. Ele era o herdeiro milionário. E não estava grávida apenas de um, carregava gêmeos. Descobrira na primeira ecografia. Ela imaginou o escândalo, a vergonha para a família Albuquerque, e que ele pensaria que ela queria um golpe, dinheiro. Temia ser vista como uma mulher sem escrúpulos. Então, tomou a decisão mais dolorosa de sua vida. Fugiu, retornando à sua cidade natal, Cidade do Sol, no interior, com uma tia. Trabalhou até o último mês, e em seguida nasceram Gabriel e Beatriz. Eram lindos, saudáveis, perfeitos. Por 2 anos viveu modestamente, criando as crianças com imenso amor, mas com o medo constante de que Eduardo os visse. A tia havia morrido repentinamente 6 meses antes, deixando-a sozinha. Ela teve que voltar para São Paulo, onde havia mais oportunidades. Encontrou um pequeno apartamento e trabalhava à noite, limpando escritórios para estar com as crianças durante o dia. Era exaustivo, mas eles haviam sobrevivido. Enquanto Camila falava, Eduardo sentia um turbilhão de emoções. Raiva por não ter sido informado, dor por ter perdido os primeiros 2 anos e meio de seus filhos, mas também compreensão. Ele conhecia sua mãe, Dona Sofia, e sua rigidez sobre a reputação. Ele sabia que a história com Patrícia Montes era uma farsa midiática orquestrada por suas famílias para unir fortunas. Mas os jornais não se preocupavam com a verdade. Ele olhou para os gêmeos, seu filho e sua filha, carne de sua carne, brincando inocentemente. 2 anos e meio em que poderiam tê-lo chamado de papai, e em vez disso, nem sequer sabiam que ele existia. Eduardo levantou-se, aproximou-se deles e ajoelhou-se. Gabriel o olhou curioso e lhe ofereceu um dinossauro de plástico. Beatriz riu e puxou seu cabelo com as mãozinhas. E naquele instante, Eduardo sentiu algo se quebrar e se recompor em seu peito. A solidão que sentia se dissolveu ao toque de seus filhos. Nos dias seguintes, Eduardo cancelou reuniões e ignorou as ligações de sua mãe. Sua mente estava ocupada com Camila, Gabriel e Beatriz. Contratou discretamente um investigador particular para verificar a história de Camila. O relatório confirmou tudo. Camila havia dito a verdade. Eduardo começou a frequentar o parque onde Camila levava as crianças. Ele trazia brinquedos, sorvetes, sorria quando Gabriel corria em sua direção gritando: "O Senhor dos Dinossauros!" Uma semana depois, ele a convidou para jantar em sua cobertura. Ela aceitou com relutância. Naquela noite, Eduardo tentou cozinhar, criando um desastre de massa que os fez rir. Eles pediram pizza e sentaram-se na varanda. Foi ali que Eduardo fez sua proposta. "Eu quero reconhecer as crianças legalmente, fazer parte da vida delas, ajudar você financeiramente. Mas não paro por aí. Eu quero que nos casemos." A proposta de Eduardo Albuquerque deixou Camila Dias sem fôlego na varanda da cobertura.
Seus olhos castanhos se encheram de incredulidade enquanto ela olhava para a cidade iluminada. "Você está brincando?" perguntou Camila. Eduardo negou com a cabeça, sua expressão mais séria do que nunca. Ele falou da estabilidade que o casamento civil daria a Gabriel e Beatriz, assegurando-lhes o sobrenome Albuquerque e todas as vantagens. Ele deixou claro que não falava de amor, mas de um acordo estritamente pelos filhos, para dar-lhes família e estabilidade inabalável. Camila rompeu em lágrimas. Ela não podia aceitar caridade. Não podia ser vista como uma caçadora de fortunas. Ela havia lutado contra esse julgamento por 3 anos. Eduardo ajoelhou-se, tomando suas mãos. "Não é caridade. São meus filhos. Eu tenho o direito de cuidar deles. E você merece respeito, não julgamento." Ele confessou algo que o atormentava. Aquela noite não foi apenas álcool. Houve uma conexão real. Camila havia sido a única pessoa que o vira como Eduardo, não como o herdeiro Albuquerque. Ele insistiu que, embora não falassem de um casamento de conto de fadas, poderiam construir algo real baseado no respeito mútuo e no amor pelos filhos. Camila pediu tempo para pensar. Eduardo assentiu. No entanto, 2 dias depois, tudo mudou. Camila recebeu uma visita inesperada. Dona Sofia, a mãe de Eduardo, não era uma mulher acostumada a ser contrariada. Entrou no modesto apartamento de Camila na Vila Operária com o mesmo porte com que cruzaria um palácio. Sua avaliação do ambiente foi instantânea. Móveis simples, brinquedos espalhados, paredes precisando de pintura. Camila, que estava terminando de preparar o almoço, ficou paralisada com a colher de pau na mão. Dona Sofia não perdeu tempo. Disse que sabia de tudo. Havia seguido Eduardo e visto os encontros no parque. Os gêmeos eram inegavelmente Albuquerque. Só um cego não veria a semelhança. Mas, em vez da fúria que Camila esperava, Dona Sofia demonstrou uma frieza calculada. Sentou-se à mesa da cozinha, um gesto que parecia um sacrifício, e falou com voz cortante. Disse que entendia a situação. Os meninos existiam e eram sangue Albuquerque, mas havia uma maneira correta e uma incorreta de lidar com o assunto. Sacou de sua bolsa um cheque e documentos legais. Ofereceu a Camila R$500 mil imediatamente, mais um fundo fiduciário de 2 milhões para a educação das crianças. Em troca, Camila assinaria um acordo. Reconhecimento de paternidade para Eduardo, mas sem casamento, sem escândalo público. Camila poderia viver confortavelmente, e os meninos teriam o sobrenome e a educação privilegiada, mas ela deveria permanecer discreta. Dona Sofia também falou do futuro. Explicou que Eduardo tinha responsabilidades, uma empresa para dirigir e um casamento que deveria ser com a mulher certa, referindo-se a Patrícia Montes. Os gêmeos seriam reconhecidos, mas Camila deveria entender seu lugar, mãe dos filhos de Eduardo, não sua esposa. Camila ouviu em silêncio, a raiva crescendo a cada palavra. Quando Dona Sofia terminou, Camila falou com uma calma gélida que surpreendeu as duas. Disse que a oferta de Dona Sofia era exatamente o tipo de transação que ela havia temido 3 anos antes. Dinheiro em troca de silêncio, uma esmola para comprar sua dignidade. Explicou que Gabriel e Beatriz não eram mercadoria para negociar, não eram um problema a ser resolvido com um cheque. Eram crianças que mereciam ambos os pais, não visitas programadas e dinheiro manchado de vergonha. Dona Sofia enrijeceu a postura, os olhos faiscando. Começou a falar sobre a reputação da família, mas Camila a interrompeu. Disse que o único egoísmo havia sido o medo dela de contar a Eduardo, e agora o medo de Dona Sofia do escândalo. Em seguida, disse algo que deixou a mãe de Eduardo sem palavras. Seu filho já me propôs casamento, e estou considerando seriamente aceitar. Não pelo dinheiro, porque acabei de recusar R$500 mil, mas pelos meus filhos, que merecem um pai presente, não apenas um nome em documentos legais. Dona Sofia empalideceu. Ameaçou usar todos os recursos da família para provar que Camila era inadequada como mãe e que perderia a custódia, mas sua voz traía desespero. Camila levantou-se, apontando para a porta. Disse a Dona Sofia que saísse de seu apartamento
e acrescentou que, se ela realmente quisesse conhecer os netos, deveria começar por respeitar a mãe deles. Depois que Dona Sofia partiu, Camila desabou na cadeira, tremendo, mas com uma estranha sensação de libertação. Ela havia enfrentado o dragão e sobrevivido. Naquela noite, ela ligou para Eduardo. Contou-lhe sobre a visita. Eduardo explodiu em fúria contra a mãe, mas Camila o deteve. Disse que entendia os medos de Dona Sofia, mas havia tomado uma decisão. Eu aceito sua proposta. Nós vamos nos casar. Não seria fácil. Haveria batalhas com a família e julgamentos da sociedade. Mas nossos filhos merecem que lutemos por eles, não que nos escondamos. O casamento seria realizado no cartório um mês depois, com apenas 2 casais de testemunhas. Sem festa, sem fotos, apenas Eduardo e Camila trocando promessas de compromisso familiar diante do juiz, enquanto Gabriel e Beatriz brincavam a seus pés. O que havia começado como uma noite de fraqueza e um segredo estava prestes a se tornar um casamento por conveniência, desafiando o mundo. O casamento foi celebrado no cartório um mês após a confrontação com Dona Sofia, com apenas 2 casais de testemunhas. Foi uma cerimônia sóbria, sem o fausto esperado de um Albuquerque, mas carregada de uma seriedade que superava qualquer ostentação. Eduardo e Camila trocaram promessas centradas na lealdade e na proteção de seus filhos, enquanto Gabriel e Beatriz brincavam inocentemente a seus pés. Se esperavam manter o assunto discreto, enganaram-se. Uma foto, tirada por um turista e postada no Instagram, rapidamente se espalhou por todos os blogs de fofoca. Os títulos eram sensacionalistas e cruéis. Escândalo. Eduardo Albuquerque se casa em segredo com sua ex-empregada doméstica. Ela tem gêmeos. A família Albuquerque reagiu com fúria. Seu Fernando, o pai de Eduardo, ligou, ameaçando deserdá-lo. Dona Sofia parou de falar com o filho por completo. Primos e tias bombardearam Eduardo com mensagens indignadas, mas ele se manteve firme. Ele apresentou oficialmente Camila como sua esposa em um evento empresarial, desafiando os murmúrios da alta sociedade. Apresentou Gabriel e Beatriz como seus filhos ao Conselho de Administração da Albuquerque Holdings, afirmando que eles um dia herdariam a empresa. Camila enfrentou tudo com uma dignidade silenciosa e serena. Ela ignorava os olhares de julgamento das esposas de outros executivos e sorria educadamente quando as mulheres da alta sociedade a tratavam com condescendência. Seu foco estava nas crianças e em construir uma vida com Eduardo. E, estranhamente, em meio ao caos, aconteceu algo inesperado. Eduardo e Camila começaram, de fato, a se conhecer, não como empregador e funcionária, nem como pais separados, mas como marido e mulher. Eles descobriram que riam das mesmas coisas, que ambos preferiam noites tranquilas em casa a festas mundanas. Eduardo adorava quando Camila cozinhava pratos tradicionais de sua cidade do sol. Ele descobriu que ela era extremamente inteligente, lia vorazmente e tinha opiniões perspicazes sobre política e economia. Eduardo começou a levar Camila para reuniões empresariais, pedindo suas opiniões. Surpreendeu-se com a intuição dela. Camila sugeriu um investimento em pequenas empresas agrícolas sustentáveis, que, contra todas as expectativas, se tornou incrivelmente rentável. Os gêmeos floresciam. Gabriel era curioso e enérgico. Adorava que Eduardo o levasse ao escritório. Beatriz era doce, mas teimosa, e havia assumido o controle da família com seu sorriso. Ambos chamavam Eduardo de papai agora, e a cada vez que o faziam, ele sentia o coração derreter. Mas a verdadeira prova veio durante um Natal, 8 meses após o casamento. Eduardo insistiu que a família tradicional se reunisse na mansão, incluindo seus pais. Dona Sofia chegou com relutância, o rosto uma máscara de desaprovação. A noite começou tensa, mas Beatriz se aproximou de Dona Sofia com um desenho que havia feito para a vovó, e algo se quebrou na armadura da mulher. Ela olhou para o desenho de uma família com a palavra vovó, escrita em letras infantis, e os olhos se encheram de lágrimas. Camila, percebendo o momento de vulnerabilidade, fez algo corajoso. Sentou-se ao lado de Dona Sofia e falou, não com raiva ou ressentimento, mas com honestidade.
Disse que entendia que ela era uma surpresa, um choque, e que não era a nora que Dona Sofia havia imaginado. Mas eu amo o Eduardo, amo meus filhos e quero construir pontes, não muros. Dona Sofia a olhou por um longo tempo. Depois, com a voz embargada, admitiu ter tido medo. Medo de que Camila estivesse atrás do dinheiro, medo do escândalo, medo de perder o filho. Mas olhando para Eduardo com Camila e as crianças, ela via algo que nunca tinha visto nele. Felicidade genuína. Não foi uma reconciliação imediata de filme, mas foi um começo. Dona Sofia começou a visitar os netos. As visitas se tornaram almoços, depois jantares semanais. Lentamente, a família Albuquerque começou a aceitar Camila, não como a ex-empregada doméstica, mas como a senhora Albuquerque. 3 anos após o casamento, Eduardo e Camila estavam na varanda de sua cobertura, olhando São Paulo iluminada. Dentro, Gabriel e Beatriz dormiam. O que havia começado como um casamento de conveniência pelos filhos se tornara algo real. Eles haviam se apaixonado lentamente, dia após dia, descobrindo serem perfeitos um para o outro. Eduardo lembrou o momento em que compreendeu que a amava. Foi uma noite normal, Camila cozinhando enquanto ele ajudava as crianças com as tarefas. Ela riu de algo que Gabriel havia dito, e Eduardo olhou para a cena. Sua esposa, seus filhos, a vida que haviam construído, e sentiu uma certeza absoluta. Aquilo era a felicidade. Camila havia confessado seu momento similar, quando Eduardo renunciou a uma importante viagem de negócios a Nova York, porque Beatriz estava gripada e só queria o pai. Ver aquele homem poderoso escolher ficar em casa, lendo histórias com vozes engraçadas enquanto segurava a filha doente, fez Camila entender que o amava. Agora na varanda, Eduardo tomou a mão de Camila e fez uma nova proposta. Quero que nos casemos de novo. Não no cartório, mas com uma verdadeira cerimônia, com amigos e família, celebrando não um acordo prático, mas um amor verdadeiro. Camila riu entre lágrimas diante da nova proposta de Eduardo. Sim, disse. Claro que sim. A cerimônia foi realizada 6 meses depois na mansão da família Albuquerque. O mesmo lugar onde tudo havia começado. Era um círculo perfeito. O jardim, onde Camila havia trabalhado como empregada doméstica, agora estava decorado com flores brancas e luzes suaves. Os convidados incluíam não apenas a elite de São Paulo, mas também os amigos de Camila de sua vila operária e as mulheres que ela havia ajudado com sua fundação. Gabriel e Beatriz foram os pajens, orgulhosos e adoráveis em seus trajes formais. Dona Sofia chorou abertamente quando Eduardo e Camila trocaram os votos. Desta vez, votos que haviam escrito eles mesmos, cheios de amor, gratidão e promessas. Quando Eduardo beijou a noiva, o beijo celebrou tudo o que haviam superado e construído. Na recepção, Camila dançou com Eduardo sob as estrelas. Ele sussurrou o quanto agradecia aquela noite de 3 anos e meio atrás, a coragem que ela teve de criar os filhos sozinha e de ter aceitado sua proposta louca. Camila respondeu que havia sido a melhor decisão de sua vida. Havia começado como empregada doméstica em sua casa. Havia fugido, assustada e sozinha, havia voltado por acaso. E agora se casava com o homem que amava. Ela era a senhora Albuquerque, não pelo nome ou pelo dinheiro, mas porque havia escolhido o amor. Mais tarde naquela noite, depois que os convidados foram embora e as crianças dormiam em seus quartos, Eduardo e Camila estavam na mesma suíte da mansão, onde tudo havia começado naquela noite fatídica. Eduardo disse que deviam algo àquela versão passada de si mesmos. 2 pessoas solitárias que haviam encontrado consolo uma na outra por uma noite, sem saber que estavam criando não apenas 2 lindos filhos, mas também um futuro juntos. Camila concordou, apoiando a cabeça em seu ombro. Disse que às vezes as melhores coisas da vida nascem dos erros. Naquela noite, eles pensaram ter cometido um erro, mas na verdade haviam começado sua história de amor. Só demoraram 3 anos para entender. E enquanto São Paulo dormia abaixo deles, o milionário e a ex-empregada doméstica, que haviam desafiado todas as expectativas, adormeceram abraçados, sabendo que seus gêmeos,
Gabriel e Beatriz, o segredo que mudou tudo, eram a prova viva de que o amor pode nascer das formas mais inesperadas e triunfar sobre todo obstáculo. O legado dos olhos verdes. 3 anos depois da segunda cerimônia, a vida dos Albuquerque se consolidou. Eduardo e Camila eram um casal poderoso, mas por motivos distintos. Eduardo havia expandido a Albuquerque Holdings, mas com um foco em investimentos éticos e sustentáveis, clara influência de Camila. Ela se tornara uma figura respeitada na filantropia, usando suas habilidades para ajudar mulheres solteiras, fundando o projeto Mães com Futuro. Dona Sofia e seu Fernando não apenas aceitaram Camila, mas a admiravam por sua força e pela forma como havia humanizado Eduardo. Gabriel e Beatriz, agora crianças de 7 anos, enchiam a mansão com risadas e vida. Uma tarde, enquanto a família estava no jardim, Eduardo observou Camila. Ele disse que, às vezes, pensava que teve que perder a noção da realidade naquela noite para que a vida lhe desse a família que realmente precisava. Você e as crianças me salvaram de uma vida vazia, construída sobre o dinheiro, disse Eduardo. Camila respondeu com um sorriso. Eu só te salvei o dia em que te obriguei a ver os olhos de seus filhos e te fiz escolher entre o medo de sua mãe e o amor por eles. E essa era a verdade final. O amor, nascido de um erro e um segredo guardado, havia triunfado sobre as convenções sociais e a rigidez da fortuna. O valor humano nunca se mediu na conta bancária da Albuquerque Holdings, mas na capacidade de 2 gêmeos com os mesmos olhos verdes do pai, de fazer com que 2 adultos compreendessem que estavam destinados a ser uma família desde o princípio.